Bom, gente, vamos então à segunda parte da aula sobre telescópios ópticos. Nessa segunda parte vamos ver, em particular, os instrumentos profissionais e suas principais características. Começando pelo primeiro dos grandes refletores, o telescópio do Monte Wilson nos Estados Unidos, chamado telescópio Hooker, que tem 2,5 metros, 100 polegadas, é o valor exato, 100 polegadas de diâmetro. Esse telescópio tem uma enorme importância histórica. Apesar dele já ter de um século de idade, ele continua operacional. É claro que não mais é um instrumento de ponta, mas continua operacional e tem uma enorme importância histórica, pois foi usando esse instrumento aqui, que na década de 1925, de 1922 até 1930, foi usando esse telescópio que o Edwin Hubble, aquele que dá o nome ao telescópio espacial, fez duas que provavelmente são as mais importantes descobertas astronômicas do século XX. Ele demonstrou que Andrômeda era de fato outra galáxia e, portanto, existia uma quantidade muito grande de galáxias além da nossa. Vejam, gente, isso faz menos de um século. E demonstrou que o universo estava em expansão. Ele deduziu o que hoje se conhece como lei de Hubble. A gente vai ver mais para o final do curso. O telescópio é uma montagem equatorial em ferradura. Eu já vou explicar na próxima imagem o que significa montagem em ferradura nesse contexto aqui. Veja, como o telescópio é muito grande, ele tem dois pés. Um pé está aqui e outro pé está ali. E o telescópio está nos dois lados de uma grande ferradura que gira, que dá o movimento leste-oeste. Ele pivotando sobre esse eixo aqui, dá o movimento norte-sul. Aqui tem outra imagem do mesmo telescópio. Dá para ver com clareza aqui os dois pés, o pé sul e o pé norte. E daqui já se vê também a montagem equatorial, né? Por essa montagem aqui, o pé, a base da montagem, aponta, o disco lá da base da montagem aponta para o polo celeste. Como é que eu sei que é o polo norte? Olha, porque é o polo que está acima do horizonte. Então o telescópio pivota sobre essa ferradura, dando assim o movimento leste-oeste, e pivotando sobre esse eixo aqui, tem-se o movimento norte-sul. Como eu falei para vocês, esse telescópio tem uma enorme importância histórica e continua operacional até hoje, apesar de já ter um século. E aqui está o irmão mais novo dele, o telescópio Hale, também dos Estados Unidos, que entrou em operação em 1948. Ele tem 200 polegadas, o que equivale a mais ou menos 5 metros. O que aconteceu foi o seguinte: com o grande sucesso do telescópio de 100 polegadas, do telescópio do Monte Wilson, os astrônomos nos Estados Unidos decidiram, puxa, vamos fazer um com o dobro do diâmetro, o quádruplo da área, portanto. Esse telescópio começou a ser construído nos anos 30, mas em função da Segunda Guerra Mundial, a construção parou e ele só entrou em operação mesmo em 1948. Ele é imensamente grande, é uma montagem análoga ao outro, dá para ver, aqui está a base do telescópio, aqui está o espelho de 5 metros de diâmetro, aqui está o foco Cassegrain, né? Ele tem ótica Cassegrain, aqui está o espelho secundário, dá para ver a armação do espelho secundário aqui, e tem uma imensa ferradura gigante aqui que envolve a estrutura do telescópio, e um pé norte, o pé norte está aqui está a ferradura norte, e aqui está a ferradura sul aqui embaixo. Esse telescópio, na prática, ele foi o maior do mundo por muitas décadas. Os russos, mais por uma questão aí da época da Guerra Fria, tentaram construir um telescópio de 6 metros. Esse telescópio nunca foi muito efetivo, nunca produziu grandes resultados. E até os anos 90, quando entraram em operação os telescópios na faixa dos 8, 10 metros, esse telescópio, na prática, foi o melhor e mais eficiente do mundo. Tem algumas coisas importantes sobre esse telescópio, estão ilustradas aqui. Essa é uma outra imagem dele. Vejam, aqui tem uma escadinha que dá para ilustrar a escala do tamanho do espelho. Primeiro, a imensa massa móvel, 480 toneladas. É a massa de toda a estrutura que se move para o telescópio apontar para um lugar para o outro. A cúpula em si, a cúpula aqui em cima, tem cerca de 900 toneladas. E apenas o espelho, a base do espelho, vidro, né? Isso é vidro Pirex, é um vidro de baixo coeficiente de dilatação térmica. A marca Pirex é uma marca comercial, né? Feita por um fabricante chamado Corning Glass, nos Estados Unidos. É o mesmo fabricante da forma que a gente usa para botar a pizza no forno em casa. Aquilo é vidro Pirex, por isso que ele não quebra quando entra e sai do forno. É o mesmo tipo de vidro
usado para construir espelhos de telescópio, vidros com baixo coeficiente de dilatação térmica, porque dessa forma eles não se deformam com as variações de temperatura. Bom, até os anos... Esse telescópio foi construído nos anos 40. O espelho, em particular, foi fundido no final dos anos 30. Até o final dos anos 80, todos os telescópios profissionais eram construídos de acordo com o que se chama de regra do 6:1. Para cada 6 unidades de diâmetro, uma unidade de espessura. Isso aí torna o espelho rígido, para garantir que o espelho fosse rígido e não houvesse deformações mecânicas do próprio espelho. Ora, em função disso, esse espelho com 5 metros de diâmetro tem 70 a 80 centímetros de espessura. Isso faz com que apenas o bloco de vidro do espelho pese cerca de 13 toneladas. Montado aqui na sua base, com toda a estrutura móvel do telescópio, isso dá 480 toneladas que se movem. Olha, o peso de um pequeno navio. E precisa apontar com extrema precisão para qualquer corpo celeste. Então vejam, vocês têm um objeto, uma estrutura que tem a massa de um pequeno navio que precisa se mover com a precisão de um relógio. Isso é muito complicado do ponto de vista mecânico. Não dá, é impossível cancelar, esquecer a primeira lei de Newton, inércia. Uma massa dessa dimensão, muito difícil de ser colocada em movimento. E depois que ela começa a se mover, é muito difícil de parar. Então vocês podem imaginar que o projeto, a construção e a operação dessa enorme estrutura é muito complicada do ponto de vista mecânico. Tanto é que os grandes refletores gigantes aí pararam de ser construídos, com exceção do telescópio russo lá dos anos 70, pararam a ser construídos. Esse telescópio, apesar de ser um projeto dos anos 30, nenhum outro análogo foi construído mais. Até os anos 80, todos os telescópios construídos tinham diâmetros menores do que esse, e o russo de 6 metros. E os modernos? Ora, aqui está uma vista do telescópio Keck. Fica no Monte Mauna Kea, no Havaí, que é um observatório muito alto, um observatório a mais de 4.000 metros acima do nível do mar, por isso ele é usado, muito usado na faixa do infravermelho. Veja qual é a estrutura do telescópio. É completamente diferente. Primeiro, ele não é um telescópio de montagem equatorial, ele é de montagem alta-azimutal. Ele tem uma base plana que gira no plano horizontal e pivota sobre esse eixo aqui, um eixo de altura, um eixo de elevação. Então precisa de motores nos dois eixos para se mover? Sim, precisa. Mas como eu falei para vocês na primeira metade dessa aula, aquele problema que existia até os anos 80 de motores de velocidade variável funcionando de forma síncrona, deixou de existir com os processadores construídos a partir dos processadores de dados construídos a partir dos anos 90 e os motores de passo controlados por computador. São 2 telescópios gêmeos, cada um tem 10 metros de diâmetro, e o espelho, isso é outro detalhe extremamente importante, o espelho não é um monobloco, não é um bloco único, é um conjunto de hexágonos, na verdade são 36 hexágonos, cada um deles com 1,80 m de diâmetro, e eles são finos, eles não obedecem à regra do 6:1. Como é que eles funcionam na prática? Os espelhos são apoiados sobre uma base extremamente complexa, e essa base tem pistões hidráulicos que movem os espelhos para cima e para baixo de forma a garantir a sua estabilidade. Daqui a pouquinho eu volto a essa questão. O telescópio Hubble é um ícone da astronomia, né? Vale lembrar que ele não é mais um instrumento moderno, no sentido de que ele foi projetado nos anos 80, lançado em 1990, portanto ele já está operando há 30 anos, quase 30 anos. Mas ainda assim, por suas características únicas, é um instrumento de extrema importância, continua sendo um instrumento de extrema importância para a astronomia. Ele tem 2,40 m de diâmetro. A grande vantagem, obviamente, é que está em cima da atmosfera. O fato dele estar em órbita da Terra faz com que ele seja muito eficiente nas faixas do ultravioleta e do infravermelho que são cortadas pela atmosfera da Terra. Vale lembrar, o custo dele é extremamente alto. O custo de construção dele foi de 9 bilhões de dólares, muito dinheiro. Ele voa bem acima de onde está a estação espacial. A órbita da estação espacial é de aproximadamente 400 quilômetros acima do nível do mar.
O Hubble está bem mais para cima, está em torno de 600 quilômetros. A órbita completa em torno da Terra dele é de mais ou menos 95 minutos. E ele tem, o tubo dele tem mais ou menos 13 metros e por outros 12 de largura, se a gente for considerar a largura dos coletores solares. Essa é uma foto de um momento histórico, né? Ele sendo tirado da baía de carga do Space Shuttle Discovery em 1990, quando ele foi lançado. Mas ele obtém resultados absolutamente fantásticos. Vejam isso aqui, uma galáxia bem brilhante, conhecida. Aqui está a foto, a galáxia M100. É uma foto de um telescópio terrestre. Aqui a mesma foto, um detalhe para o miolinho da galáxia, que aparece só como um borrão nessas fotos aqui. Com o telescópio espacial, esse miolinho aqui, esse borrãozinho aqui, é altamente resolvido nos seus detalhes morfológicos. Então, esse tipo de contribuição que o telescópio espacial dá há 30 anos continua sendo de enorme importância. A questão do tamanho. Ora, obviamente, quanto mais luz o telescópio coleta, mais detalhes são possíveis de ser vistos. Ou seja, a questão da área coletora. Obviamente, a área coletora depende, o brilho do objeto, do alvo, né, depende da área coletora, depende do quadrado do diâmetro. Vamos ver isso de maneira ilustrativa aqui com Andrômeda, com a galáxia de Andrômeda. Aqui está a mesma galáxia de Andrômeda, feitos por dois telescópios. Telescópios com o dobro do diâmetro, 2 vezes o diâmetro. Significa o quádruplo da área, mesmo tempo de exposição. Vejam a qualidade das duas imagens. Nessa imagem da esquerda, a parte externa do disco fica completamente invisível. Mal dá para ver um pouco essa estrutura aqui como uma manchinha. Então, não adianta. Para observar detalhes de objetos fracos, não tem outro jeito. É preciso que o telescópio seja muito grande. Outro parâmetro importante para os telescópios é o chamado poder de resolução, a habilidade de separar pequenos ângulos no céu. Vejam aqui dois objetos vistos com poderes de resolução diferente. Aqui com poder de resolução ruim. Isso aqui são imagens de estrelas extremamente ampliadas, gente. É isso que eu estou mostrando aqui. Se o telescópio tem um poder de resolução ruim, ele vai ver as duas imagens de estrelas como uma mancha, ou seja, os fótons, a luz que vem de cada uma dessas estrelas se espalha por uma área maior aqui, sem se separar em duas fontes distintas. À medida que o poder de resolução do telescópio for aumentando, vai sendo possível observar, então, 2 pontos de luz distintos. Isso pode ser visto aqui de novo com Andrômeda, usando Andrômeda como um demonstrador de qualidade. 4 imagens de Andrômeda com poderes de resolução diferente. Aqui são detalhes de 10 minutos de arco, 1 minuto, 5 segundos de arco e 1 segundo de arco. Comparem a primeira com a última imagem. À medida que o poder de resolução, ou seja, que a capacidade de distinguir pequenos ângulos vai aumentando, é possível ver detalhes muito mais finos. Nessa primeira imagem aqui, não é possível sequer observar o céu. Vejam, a gente está olhando Andrômeda, que é um objeto extragaláctico. Esses pontinhos aqui são estrelas da nossa galáxia que estão na linha divisada. Aqui, com essa qualidade tão ruim assim de imagem, é impossível observar. Telescópios amadores, olhando para Andrômeda, vão observar esse tipo de imagem aqui. Bom, como é que se determina a resolução angular no telescópio? Tem uma expressãozinha muito simples aqui, resolução angular representada por θ, depende do comprimento de onda, isso é importante, depende do comprimento de onda, e depende também do diâmetro do telescópio. Vocês podem fazer essa continha aqui, isso aqui dá a resolução em segundos de arco, só tomem cuidado, o comprimento de onda e o diâmetro tem que estar na mesma unidade métrica, né? Ou em metros, ou em angstroms, ou em nanômetros, como vocês quiserem, mas tomem cuidado com a unidade para fazer esse teste aqui. Para um telescópio de 1 metro, apenas para a gente colocar uns números e comparar, 1 metro de diâmetro, portanto, diâmetro D maiúsculo aqui é 1 metro,
Se a gente for fazer imagem na faixa dos 400 nanômetros, ou seja, na luz azul, o poder de resolução é de 1/10 de segundo de arco. Porém, no infravermelho, lá em micron, o poder de resolução é bem pior. É 2 segundos de arco. Não adianta, são as leis da física, a gente não pode brigar contra elas. A questão das imagens. Até os anos 80, as imagens astronômicas eram feitas usando filmes fotográficos. Aqueles filmes das máquinas antigas, que provavelmente muitos de vocês nem viram funcionando. Filmes em que a luz é registrada por uma reação fotoquímica num elemento qualquer, num sal de prata, na verdade. Um sal de prata colocado sobre uma base que pode ser um filme de acetato, naqueles filmes antigos enroladinhos das câmeras fotográficas, ou numa placa de vidro, como eram usados nas câmeras fotográficas astronômicas. Isso não existe mais desde os início dos anos 90. As imagens são registradas em dispositivos de estado sólido, dispositivos tipo CCD. CCD é uma sigla em inglês, significa dispositivo de carga acoplada, isso significa como que o dispositivo é carregado e descarregado, como se transforma a carga numa imagem digital. Como é que isso funciona na prática? Ora, todos vocês já viram um dispositivo, garanto que todo mundo que está vendo esse filme, está vendo essa aula, tem à mão, eu tenho, um telefone, uma câmera. Bom, essa câmera é um dispositivo de estado sólido. Se a gente for ampliar esse dispositivo, ele funciona assim. Eles têm tipicamente dezenas de milhões de fotocélulas muito sensíveis à luz. Cada uma delas carrega com uma determinada carga proporcional à quantidade de luz incidente, como está demonstrado aqui. Isso aqui é didático, né? Mas demonstrado aqui. Imagine que uma pequena carga aqui, a carga um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, isso vai produzir uma imagem digital, ou seja, vai produzir um análogo. Aqui são contagens elemento por elemento, pixel por pixel, cada elemento é chamado pixel, vem do inglês picture element, e cada ponto então vai produzir uma imagem eletrônica. Isso aqui é a ampliação então de um pedacinho, não sei se vocês estão vendo com detalhe a escala, mas isso aqui é 1 milímetro. Então parece uma borda de um CCD aqui. A estrutura é um pouco complexa porque eles são construídos como circuitos integrados, ou seja, é preciso ter lugares aí no projeto do chip, é preciso ter lugares onde a carga é depositada, depois onde ela é descarregada. Na prática, os CCDs astronômicos normalmente são quadrados. Isso aqui é uma câmera de imagem astronômica, dá para ver até isso aqui é o flange de adaptação do telescópio, dá para ver a furação onde ele é parafusado. E esse dispositivo, para vocês terem uma ideia de escala, ele tem 2 centímetros de lado. 2 centímetros de lado aqui. Muito maior, portanto, que o dispositivo que está aqui num aparelho celular. Esse é um outro tipo de dispositivo, eles são muito mais sensíveis à luz também, para ter uma ideia. Uma outra ferramenta extremamente importante para os astrônomos é o processamento digital das imagens. Isso é algo que só foi possível ser feito a partir da eletrônica digital nos anos 90. E para exemplificar, eu tenho aqui 4 imagens do mesmo objeto. Bem na esquerda, um aglomerado de estrelas na Grande Nuvem de Magalhães, Large Magellanic Cloud, imagiado por um telescópio da Terra. Dá para ver que tem algumas assimetrias, tem uma região central muito brilhante, várias assimetrias aqui. Aqui está uma imagem feita pelo mesmo objeto com um telescópio espacial logo que ele entrou em operação, em 1990. Só que, não sei se vocês sabem dessa história, assim que o telescópio espacial foi lançado e começou a fazer as primeiras imagens de teste, descobriu-se que ele tinha um defeito na sua ótica. Ele era míope, literalmente míope. Tinha um problema de distância focal mal calculada, foi preciso fazer um reparo posterior. Bom, mas foi possível fazer, como se sabia qual era o defeito, foi possível reconstruir as imagens de trás para frente. Então, essa imagem C aqui é a mesma imagem B com o processamento de imagem sem a correção no espelho. E finalmente aqui a imagem D é a mesma imagem, o mesmo campo, já com o telescópio espacial reparado. Para vocês terem uma ideia de escala, isso aqui são 4 segundos de arco. 1 segundo de arco é o diâmetro típico
do ponto luminoso produzido por uma estrela no céu. Então isso aqui é tudo muito pequenininho. A gente já falou para vocês, existem dois tipos básicos de instrumentos usados em astronomia. O fotômetro, que mede a quantidade de radiação em distintos filtros, mede as cores de uma imagem, você pode trocar a imagem, trocar filtros, né? Filtro azul, filtro verde, filtro vermelho, filtro infravermelho, filtro ultravioleta, e assim obter imagens de uma mesma fonte em distintas cores. Pode ser uma fonte pontual, como uma estrela, ou uma fonte extensa, como uma galáxia ou uma nebulosa. Os espectrógrafos, a gente falou bastante na aula anterior, usam redes de difração para dispersar a luz em seu comprimento de onda e aí obter uma quantidade grande de parâmetros físicos, tais como temperatura, composição química, velocidades da fonte que está sendo analisada. Um outro ponto importante são as técnicas de alta resolução. Um grande problema da astronomia é a questão da resolução angular, porque ela é limitada. Ela é limitada pela existência da própria atmosfera. Vejam, um feixe de luz que vem bem retinho, bem comportadinho de uma fonte astronômica, ao passar pela atmosfera, a atmosfera turbulenta, ela chega aqui no telescópio turbulenta, ou seja, uma imagem que deveria ser pontual, que devia ser um ponto de luz, na verdade ele tem um diâmetro mensurável. A estrela não é um ponto, ela é um pequeno disquinho, e esse disquinho não depende de características físicas do objeto, depende da qualidade da ótica e da turbulência da atmosfera. Eu estou falando de fontes pontuais, estou falando de estrelas. Óbvio que outros objetos, tais como os planetas, tais como galáxias, nebulosas, aí sim, esses objetos têm um diâmetro intrínseco, não é disso que eu estou falando de fontes pontuais, as estrelas. Existe um termo que se usa muito em astronomia chamado SEEING, não tem uma tradução apropriada para isso. O SEEING é uma medida da turbulência atmosférica. Na verdade, o chamado disco de SEEING é o disco que tem uma fonte que deveria ser pontual. Para o caso da atmosfera, típica da atmosfera da Terra, os objetos pontuais têm discos de SEEING tipicamente de meio a 1 segundo de arco. A gente não consegue melhorar mais do que isso. Por isso que, mesmo que a resolução teórica de um telescópio, por exemplo, o telescópio Keck de 10 metros, a resolução teórica dele seja 1/100º de segundo de arco no azul, na prática, os telescópios terrestres não têm resolução melhor do que meio segundo. Mas tem solução para isso. Tem soluções para minimizar isso. Vamos ver algumas. Primeiro, colocar o telescópio mais alto possível. Por isso, os observatórios astronômicos, todos eles são em locais muito altos. Essa imagem aqui, uma imagem bem bonita, mostra o Observatório de Ercília, no ESO, que é do Observatório Europeu Austral, um consórcio europeu, que tem telescópios no Chile, no norte do Chile, no deserto de Atacama. Esse é o mais antigo dos observatórios do ESO. O ESO tem 3 observatórios. Ele está perto da cidade de La Serena, mais ou menos 30 graus ao sul do Equador. Para comparar com o Brasil, essa é mais ou menos a latitude de Porto Alegre, só que lá na costa oeste da América Latina, no Chile. Bom, então dá para ver vários telescópios aqui. Características, requisitos fundamentais dos observatórios astronômicos profissionais. Altos, clima seco e, obviamente, afastados de cidade. É claro que outra solução é colocar o telescópio no espaço, colocar ele acima da atmosfera, mas aí os custos aumentam muito. Além de colocar nos lugares adequados, existe uma técnica chamada ótica ativa, que melhora muito a qualidade da imagem. Em que consiste a ótica ativa? Bom, as variações de temperatura, vibrações, movimento do telescópio, tudo isso faz com que decaia a qualidade, porque o telescópio se deforma, o espelho do telescópio se deforma sensivelmente. A solução é corrigir essas deformações do espelho primário através de uma malha de pistões hidráulicos colocados embaixo do espelho, que muito pouquinho, isso são fração de milímetro, empurra regiões do espelho para cima e para baixo, de maneira que a figura de cima da superfície refletiva seja sempre o mais próximo possível do nominal. E isso atua muito bem. Isso aqui é um exemplo para um telescópio que está nesse observatório aqui. Ó. Na verdade, é esse telescópio aqui,
chamado NTT, um telescópio dos anos 80, chamado New Technology Telescope. Agora já não é mais tão new assim, tem mais de 30 anos, mas foi com esse telescópio aqui que essa imagem foi feita. Vejam, aqui uma imagem do certo telescópio para um aglomerado de estrelas, sem ótica ativa, com ótica ativa. É uma diferença imensa. Esse telescópio tem 3,5 metros de diâmetro, esqueci de mencionar. Mas dá uma diferença muito grande com e sem a ótica ativa funcionando. Existe ainda um outro recurso chamado ótica adaptativa, que é a correção da turbulência atmosférica. Aqui está o exemplo da ótica adaptativa funcionando por um telescópio lá no observatório, no observatório Lick, nos Estados Unidos. Lá onde estão os telescópios bem antigos. O que é a ótica adaptativa? Qual é a base da ótica adaptativa? Bom, a turbulência atmosférica ela é muito rápida. A ótica ativa corrige deformações, a ótica ativa que eu falei antes, corrige deformações no espelho do telescópio causadas por variações de temperatura, pelo movimento, o telescópio apontando para um objeto e para outro, ele é colocado em posições diferentes face ao campo gravitacional da Terra. Essas correções da ótica ativa são lentas. A atmosfera da Terra, por outro lado, é muito turbulenta, as coisas acontecem muito rápido. Então, essa é uma maneira de corrigir a qualidade da imagem. Um raio laser cria uma estrela artificial, na verdade, a mais ou menos 50 a 60 quilômetros acima do nível do mar. E qual é a ideia da estrela artificial? Você sabe como ela deveria ser e como é que ela é. A diferença entre o que ela deveria ser e o que ela é causada pela turbulência atmosférica. Então, se você injetar por um sistema de processamento de dados online muito rápido, injetar essas diferenças num espelho flexível, que não é o espelho primário, é um espelho terciário, pequeno, que tem aí 30 a 40 centímetros de diâmetro. Mas se você injetar por pistões pequenininhos rápidos por baixo desse espelho terciário as mesmas perturbações medidas na comparação do sinal real com o sinal teórico da estrela artificial e inverter o sinal dessas perturbações, vocês corrigem a imagem. Isso se chama ótica adaptativa. Ela requer processamento online de alto desempenho e é uma técnica muito, muito nova aí para corrigir, melhorar a imagem de telescópios profissionais. Vejam aqui alguns exemplos. Aqui um objeto, um aglomerado de estrelas, né, com ótica ativa, mas sem ótica adaptativa funcionando. E aqui só esse detalhezinho com a ótica adaptativa dá para ver detalhes inimagináveis, né? Vejam, por exemplo, aqui essa manchinha aqui. Essa manchinha aqui, na verdade, é um conjunto de estrelas que está aqui. Aqui tem duas muito próximas, tem uma fraquinha aqui, outra aqui. E a mesma coisa acontece aqui. Ó. Isso aqui é apenas uma estrela dupla. Vejam, isso aqui é 1 segundo de arco. 1 segundo de arco. Ou seja, o ponto de luz típico de um objeto pontual. Mas se a gente usar a ótica adaptativa, vê que esse ponto de luz assimétrico, na verdade, são 2 estrelas. É uma estrela dupla. Essas são as técnicas usadas para corrigir imagem em telescópios profissionais. Bom, para concluir, algumas imagens que ilustram tudo que eu falei antes. Isso aqui é o espelho primário do telescópio Keck visto em detalhe. Ele não é bem redondo porque ele é um mosaico. E essa manchinha vermelha, o que é essa manchinha vermelha? É uma pessoa de macacão vermelho que está dentro do furo por onde desce o feixe de luz, o foco Cassegrain. Então, você tem uma ideia da escala do espelho como um todo. O espelho tem 10 metros de diâmetro. Como eu falei para vocês, construída por 36 hexágonos fixos, sustentados por cada um deles por uma malha de pistões, e esses pistões, atuando continuamente, são a ótica ativa do telescópio. A ótica ativa atua no espelho primário, a ótica adaptativa é num espelho bem ali, acima do primário, geralmente espelho terciário. Aqui está o observatório do Monte Mauna Kea, no Havaí, que eu já mencionei. Tem várias informações interessantes que podem ser obtidas dessa imagem. Primeiro,
Observatórios profissionais sempre reúnem muitos telescópios na mesma montanha. Por quê? Porque o custo de construção de estradas montanha acima é muito caro, muitas vezes mais caro que o próprio telescópio. Então, normalmente se constroem um conjunto grande de telescópios no alto de uma mesma montanha. Obviamente que isso também unifica os serviços de manutenção, de eletricidade, de água, de internet e de toda a infraestrutura. Para vocês saberem, né, entre os telescópios que estão aqui, está o telescópio infravermelho de 2,20 metros, que é do Reino Unido. O Gemini Norte, o Gemini é um consórcio, o Brasil faz parte desse consórcio. Tem um telescópio no norte, aqui no Monte Mauna Kea, e um telescópio no sul, no Chile. O telescópio de 3,60 metros, que é um consórcio do Canadá, da França e da Universidade do Havaí. Aqui estão os dois Keck, de 10 metros, e o telescópio Subaru, que é dos japoneses, que tem um pouquinho mais de 8 metros. Todos eles estão no alto de um vulcão extinto, o Monte Mauna Kea, na grande ilha do Havaí. Aqui está, eu falei do telescópio Subaru, aqui está ele, aqui está o espelho, ele é um espelho único, mas não é um espelho com regra 6:1, é um espelho fino. É um espelho que tem um pouco mais de 8 metros de diâmetro, mas tem espessura de 20 centímetros. Ora, uma lâmina de vidro com 8,3 metros de diâmetro, 20 centímetros de espessura, ela não é rígida. Então, como é que ele é sustentado? Ótica ativa. O espelho é sustentado por uma malha de pistões hidráulicos. Aqui está o Gemini Norte, visto com a cúpula aberta. Vejam um tipo diferente de cúpula. Esse anelzão aqui sobe, esse outro anel aqui desce, de maneira que o ar flui da maneira mais fácil possível por aqui. Por que essa imposição? Porque descobriu-se que um dos fatores que mais degradam a imagem num telescópio terrestre é a turbulência do ar nos primeiros 20 metros acima da cúpula, aqui nessa região aqui. Então, viu-se que abrir totalmente a cúpula é melhor ainda. O que daria para ser feito? O telescópio Sloan nos Estados Unidos não tem, eu não tenho imagem dele aqui, mas vocês podem procurar na internet, Sloan, S-O-S-L-O-A-N. Ele não tem cúpula, ele é guardado num prédio muito similar a uma garagem de carro, com uma portona aberta, uma portona fechada. Quando o telescópio vai operar, a porta se abre, o prédio inteiro recua sobre trilho 50 metros para trás, e o telescópio opera completamente vazio, sem cúpula. Terminou a noite, o prédio volta, fecha a porta e o telescópio fica protegido. Aqui está o Gemini Sul, quando estava sendo montado, quando estava em construção. Por que eu estou mostrando essa imagem aqui? Para mostrar a típica estrutura mecânica de um telescópio moderno. Veja, bom, aqui está o eixo pivotante, aqui tem um lado dele, o outro está aqui, que dá o movimento em altura. Ele é um telescópio alto-azimutal. Essa base aqui girando dá um movimento em azimuth. Toda a estrutura mecânica é em estruturas em forma de V. Por quê? Vocês vão ver um monte de Vs por aqui, em tudo que é lugar. Por quê? Porque isso é um problema estrutural, um problema de engenharia mecânica. Essas estruturas em forma de V são o melhor compromisso entre massa e rigidez. Elas maximizam a rigidez, minimizando a massa da estrutura. E o espelho do telescópio Gemini é mostrado aqui nessa figura. Veja, tem um sujeito todo embrulhado aqui, porque o espelho precisa ser protegido, né? O espelho daqui dá para ver a espessura, ele termina aqui, ó. São 8 metros e também em torno de 20 centímetros de espessura, como o Subaru. Por que essa enorme preocupação com proteção? Isso eu não tinha falado ainda. Espelhos de telescópio não são que nem o espelho que a gente tem no banheiro de casa. No espelho do banheiro de casa, a gente tem a superfície refletora atrás de um vidro. Então, quando respinga, você passa um vidrex e um paninho, pronto. Você limpou o vidro, você não mexeu na superfície refletora. Espelhos de telescópio, não. Nos espelhos de telescópio, a superfície refletora é colocada em cima do vidro. Então ela é muito mais sensível. Tanto é que, periodicamente, é preciso remover quimicamente a camada refletora e refazer essa camada refletora. Todos os observatórios profissionais têm uma oficina de espelhamento, onde esse processo de refazer a camada refletora e colocar, refazer toda, tirar a velha e colocar a nova, é feito tipicamente uma vez por ano.
E aqui então terminamos a segunda parte dessa aula.